Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Começo o vídeo de hoje agradecendo você, nosso fiel seguidor, que está aqui com a gente nesse canal, ajudando a crescer, a divulgar, disseminar conteúdo, informação de qualidade, falando sobre tudo que envolve esse universo da medicina preventiva, da medicina do bem-estar, ou como gostam de falar, eu gosto desse termo, lifestyle medicine, a medicina do estilo de vida, um estilo de vida anti-doença, né? Óbvio que sem promessa, né? A gente não pode falar assim, siga por esse caminho que você jamais irá adoecer. Mas sim, a gente pode falar que adotar um estilo de vida saudável diminui e muito a probabilidade de você adoecer. Então esse é o objetivo, essa é a proposta aqui desse canal e eu sou muito grato a você que nos ajuda a fazer com que esse conteúdo realmente chegue em muito mais casas, muito mais famílias, muito mais telinhas de celular ou de televisão. E já estou começando esse vídeo falando assim, quase que implorando para que você continue esse movimento de nos ajudar a divulgar vídeos. Por quê? Porque o vídeo de hoje é um vídeo que eu espero que eu consiga com esse vídeo colher os mesmos frutos que eu colhi com um vídeo que eu fiz aqui sobre cigarro. Ó, quem não assistiu ainda, tem um vídeo bem bacana aqui falando sobre cigarro. E esse vídeo, depois de ter postado esse vídeo, eu recebi inúmeras mensagens no meu Instagram, aqueles directs de pessoas falando assim, poxa cara, eu já tinha tentado parar de fumar várias vezes e depois desse teu vídeo eu realmente consegui, foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque a gente defende aqui que o conhecimento é libertador, né? Simplesmente chegar e falar para você assim, para de fumar porque faz mal, isso é tão raso, tão vago. Agora, quando eu trago a mensagem por inteiro, você aprende o que acontece com quem fuma, bom, aí já fica diferente. Agora você tem a informação e você já vai ter mais dificuldade de colocar aquele cigarrinho na boca, acender e ficar curtindo aquela sensação de bem-estar que ele traz na cabeça, né, para o cérebro, porque você sabe que isso é apenas a pontinha do iceberg. Aquela sensação aí, ok, ela é prazerosa? Não sei, eu nunca fumei, mas deve ser, né? Porque as pessoas não conseguem parar de fumar. Mas e o que você está levando junto com isso? Qual é o pacote completo de todas as doenças que você está levando junto com essa pequena sensação de bem-estar que o cigarro promove? Felizmente, existe um movimento, principalmente a nível de Brasil, onde a gente percebe que o cigarro vem diminuindo. E assim, é incrível, né? Porque eu moro no Brasil, então frequento lugares, bares, tudo, e eu percebo que nem se compara com como era antigamente, 20 anos atrás, 30 anos atrás, em relação ao número de tabagistas que existiam no Brasil. Só que quando a gente viaja, por exemplo, para a Europa, cai a ficha e a gente percebe que isso é um movimento muito mais a nível de território brasileiro, porque no continente europeu as pessoas fumam muito, muito, inclusive em restaurantes, vários locais que já deveria estar começando aquela tendência, né, a separar os fumantes de um lado, os não fumantes do outro. Por quê? Porque eu não sou obrigado a ser fumante passivo, né? E a gente percebe que esse número é muito impactante porque no mundo o número de pessoas que fuma chega a 1 bilhão e 300 mil, ou seja, é muita gente. Eu posso dizer que 1/9 da população do mundo é tabagista, é um número assustador. E o número de óbitos que o cigarro representa é muito expressivo ainda, hein? 12% dos óbitos estão associados ao cigarro, que aqui a gente está falando do quê? Basicamente, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e câncer, que é onde o cigarro atua. Bom,
Só que a gente vem percebendo então que o cigarro, e veja bem, até agora a gente está falando de cigarro, aquele cigarro tradicional. A gente vem percebendo que o cigarro vem perdendo um pouco de espaço ao longo dos anos. Bacana. Só que dentro do capitalismo, eu sempre preciso ter alguma coisa sendo vendida. O capitalismo ele precisa de consumo. E esse consumo, essa venda, ela vai ser direcionada por uma outra indústria, né? Vamos chamar de indústria, a indústria do marketing. É uma profissão, né? O marketing é responsável por criar um cenário favorável para venda. Não importa do que seja, mesmo que seja alguma coisa que possa fazer mal. Então, assim, quando a gente observou aquele início do cigarro lá na década de 70, de 80, o que acontecia? Não tinha o cowboy que era o aventureiro, ele fumava, ele tinha um cavalo e ele dominava o mundo em cima de um cavalo, era o aventureiro, o cowboy aventureiro. Então o fumar passou a representar algo muito bonito, né? A pessoa fumava, ela pertencia àquele mundo, né? E as mulheres naquela época começaram a fumar porque o cigarro ele foi associado a algo de sensualidade. Era sensual fumar, né? Marilyn Monroe fumava com aquele vestido bonito, né? Aquele glamour de Hollywood. Então, todo esse movimento foi feito para que as pessoas começassem a fumar. E depois, com campanhas, como por exemplo, a própria atrás da carteirinha de cigarro, né? Não tem aquele alerta lá, o aviso, olha, pode acontecer contigo isso, um monte de doença, câncer, a criança pode nascer com um problema e tal. Isso foi algo que ajudou, mas também muitas outras formas de publicidade foram fazendo com que hoje o cigarro já não tenha mais aquele glamour. Só que tem que vender. E se o cigarro não está sendo vendido, vamos inventar algo para substituí-lo. E aí que veio então o tal do vape, que é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Mas era impossível já começar falando de vape sem trazer um pouco dessa história do cigarro, porque isso é algo que eu espero que pelo menos seja reflexivo para você, principalmente se você for usuário do cigarro eletrônico, né, ou vape. Como toda droga, ela precisa do grupo, né? As pessoas têm que pertencer a algum grupo. Então o vape ele veio para trazer, primeiro, uma nova era dentro desses grupos de pertencimento de jovens, tá? É muito difícil você ver, por exemplo, uma pessoa idosa fumando vape. O vape ele é o novo cigarro do adolescente e do adulto jovem. E ele veio para ser o novo item de pertencimento. Você vai pertencer a esse grupo, você tem que fumar vape. E também ele veio como uma estratégia para pessoas que querem deixar de fumar. E isso é muito importante a gente deixar claro aqui, tá? Porque, por exemplo, na própria Inglaterra, no Reino Unido, o vape ele está sendo considerado um tratamento para pessoas que querem parar, querem deixar de fumar. Então ele está sendo um substituto, ou seja, quer parar de fumar, troca pelo vape. Então assim, ó, existe esse movimento onde ele é enquadrado como um tratamento, ou seja, prescrito inclusive por médicos. Isso é um perigo esse tipo de condição. E também a gente tem aqui uma outra coisa que é um alerta muito perigoso, que é o seguinte: ele passou a ser usado por muitos adolescentes que nem sequer fumavam. Então veja bem, eu estou trazendo aqui um movimento que só tem ascensão. Por quê? Quem fuma troca o cigarro normal pelo vape. Mas ao mesmo tempo, adolescentes que nunca fumaram começaram a fazer uso desse tipo de cigarro. Por quê? Porque passou a ser bonito, passou a ser a nova malandragem, passou a ser
um movimento onde a gente se insere no grupo da galera descolada. Essa é a palavra, né? O descolado, ele passou a fumar vape. E isso veio com uma nova roupagem, porque inclusive o vape, ele tem aroma, ele tem sabor e aroma. E coisas legais, inclusive eu já vi vape de creme brulee. Olha que coisa legal, vou fumar um vape de creme brulee, né? Tem um fator atrativo muito grande. Tem cheirinho de morango, eu não me lembro agora todos os aromas, que inclusive são vários, mas aí está mais um dos apelos que a indústria trouxe para poder fazer com que jovens quisessem aderir a essa moda. Inclusive, falando em indústria, é importante, imperativo, a gente deixar bem claro que no Brasil o vape é proibido. A Anvisa não liberou o vape como algo que pode ser vendido. Então, 100% dos cigarros eletrônicos que são vendidos, eles são feitos isso na camufla, tá? Não existe uma legalização, não existe um controle de qualidade, não existe imposto pago, inclusive, né? É vendido totalmente no mercado paralelo e, por não ter uma fiscalização, não se sabe nem o tipo de substância que está sendo colocada nesse produto e que está sendo levado para dentro do corpo humano. Um número aqui preocupante é o seguinte: pesquisas mostram que 16,8% dos jovens de 13 a 17 anos de idade já experimentaram cigarro eletrônico. Tá? Por quê? Porque estes jovens não estão enxergando o vape como um cigarro. Tanto é que os jovens usuários de vape não se consideram tabagistas. Se eles forem responder um questionário, você é tabagista? Não, não sou tabagista. Eles se consideram vapers, né? Que são os vaporizadores. Eles se consideram vaporizadores, eles não são fumantes, tabagistas, tá? Por quê? Porque como não existe alcatrão, e realmente, tá? Isso aqui que eu vou trazer, ó, alcatrão e metais pesados no cigarro, existe, no cigarro não, no vape, perdão, existe uma falsa ideia de que o cigarro eletrônico, o vape, ele não é um problema, ele não traz risco para a saúde pulmonar. Inclusive, quando é feita uma pesquisa com esses jovens que fumam vapes, eles acreditam que é totalmente inofensivo ou, pelo menos, que é muito pouco perigoso quando comparado com o cigarro. E a ideia desse vídeo de hoje é a gente desmistificar essa coisa de que vape não faz mal, que é melhor do que o cigarro. Os maiores especialistas no mundo em doenças respiratórias já estão confusos, já estão pensando assim, o que é pior? Será que é o cigarro normal ou será que é o vape? Olha só onde a gente chegou, tá? Por quê? Em primeiro lugar, vamos lá, o que a gente encontra no vape? Basicamente, 3 produtos aqui que vão ser os principais, tá? A gente vai ter a nicotina, a gente vai ter o propilenoglicol, e a gente vai ter o aroma ou substâncias aromáticas, ok? Bom, a nicotina, ela entra numa classificação de perigo de dependência química que coloca ela junto com a heroína e com a cocaína, tá? Então olha só, olha o perigo disso aqui. Crianças tendo contato com algo tão perigoso quanto heroína e cocaína. Não estou falando em termos de perigo para a saúde. Obviamente, heroína e cocaína é muito pior. Eu estou falando em perigo de vício, tá? E a nicotina, a gente sabe que o cérebro humano, ele atinge a sua maturidade de desenvolvimento em torno dos 25 anos de idade, tá? Ou seja, já tem um par de estudos publicados mostrando que nicotina no cérebro de adolescentes antes dos 25 anos de idade
pode ser uma das principais responsáveis por o que a gente chamaria hoje seria diagnosticado com TDAH, que eu já fiz até vídeo falando sobre isso, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Causa um déficit de aprendizado, tá? Aprendizado, diminui a capacidade de aprendizado desses adolescentes. E olha o que eu falei para vocês, hein? Já tem meninos de 13, 14, 15 anos sendo submetidos a experiências com nicotina, achando que está super tranquilo porque não tem alcatrão, porque não tem as outras porcarias que o cigarro tem. Bom, as substâncias aromáticas, para elas serem transportadas pelo corpo para dentro do pulmão e tal, ela vai precisar ser queimada a uma temperatura de mais ou menos 350 graus Celsius para poder ser queimada e vaporizada. Então, para isso, o propileno glicol ele precisa ser submetido a essa temperatura para que ele vire vapor. E o que acontece aqui? O propileno glicol ele é usado na indústria do alimento e é liberado na indústria do alimento. Por quê? Porque já foi testado, né? Aqueles testes em poucas quantidades e tal, enfim. Só que nunca houve teste do propileno glicol na forma de spray, na forma de aerosol, que é o que vai acontecer quando ele for submetido a essas temperaturas aqui. Então hoje já tem muito estudo em andamento querendo trazer aqui o propileno glicol como um possível maléfico quando for submetido a uma troca do seu estado, né? Quando ele se transforma de sólido para aerosol. E é o propileno glicol que vai transportar a nicotina por todos os tecidos do corpo, tá? Então aqui a gente tem basicamente a composição do vape e a gente vai falar um pouquinho sobre o que já existe de base sólida sobre doenças provocadas pelo uso do vape. Porque aqui é um probleminha, né? Ao contrário do cigarro, que a gente já tem aí décadas de uso, ou então, portanto, décadas de informação, o vape ainda é relativamente novo. Então, os estudos em cima das doenças provocadas pelo vape ainda estão sendo embasadas, ainda estão sendo argumentadas, avaliadas, reavaliadas, mas muita coisa já tem base para que a gente possa falar assim, tá? Uma delas é que a concentração de nicotina encontrada na urina de usuários de vape versus usuários de cigarro normal é a mesma, tá? Quando se pesquisa a urina de usuários de vape, se percebe ali concentrações de nicotina idênticas a pessoas que fumam 20 a 30 cigarros por dia. E o que a gente tem de base para poder falar sobre nicotina? A nicotina, ela atua aumentando a pressão arterial, aumentando a frequência cardíaca e causando enrijecimento da parede das artérias, enrijecimento arterial, ou seja, a parede da artéria ela tem que ter complacência, ela tem que ter capacidade de distender e recolher, distender e recolher. E a nicotina é quem tira essa capacidade de complacência da artéria. Inclusive é justamente por isso que aumenta a pressão arterial. Então o vape ele já está sendo apontado como uma droga que aumenta 2 vezes mais o risco de doença cardiovascular, assim como o cigarro propriamente já fazia. Ou seja, no aspecto doenças pulmonares, doenças cardíacas, nada mudou, é a mesma droga trazendo os mesmos problemas. Agora, no que diz respeito a questões associadas a doenças respiratórias, ainda não temos tempo suficiente de uso de vape para saber sobre a relação do vape com o câncer. Mas
já temos várias doenças doenças respiratórias que estão associadas ao vape, tá? Por exemplo, aqui, ó, SARA, Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, e também um tipo de pneumonia que chama pneumonia intersticial de células gigantes. Duas doenças pulmonares que já estão associadas, então, ao uso dos vaporizadores eletrônicos, dos vapes. Só que isso aqui num nível muito mais intenso e acentuado do que nós tínhamos nas pessoas, nos tabagistas de cigarro normal, tá? Já era comum, mas a gente está percebendo que o vape é muito mais agressivo para essas condições patológicas. Porém, aqui a gente tem que trazer uma nova doença que entrou para o rol das doenças do pulmão e que está associada ao consumo do vape. Na verdade, a doença, que chama EVALI, ela é uma sigla que é, aqui a gente vai botar em inglês, ó, como é que a sigla ela é em inglês, tá? Pronto. O que significa? Pneumopatia associada ao uso de cigarros eletrônicos e vaporizadores, tá? Isso daqui é uma condição que começou a ser observada em hospitais que tratam doenças respiratórias e é um comportamento de uma patologia que antes não era conhecida, ou seja, começou a ser avaliado que alguns usuários de cigarro eletrônico passaram a desenvolver pneumopatia. O que é uma pneumopatia? Patia é doença, pneumo é pulmão, doenças do pulmão que não se conheciam e que agora passaram a acometer estes usuários. O que é o difícil aqui? O difícil é que é um diagnóstico de exclusão. O que isso significa? Não é um diagnóstico feito a partir de um exame. Faz um raio-x e esse raio-x vai dizer se esse paciente tem EVALI ou não tem EVALI, né? Diagnósticos de exclusão é quando você testou todas as doenças conhecidas, nenhuma delas deu positiva e aí você começa a juntar as peças, né? Olha só, esse paciente tem uma patologia pulmonar diferente de tudo que eu já vi na vida e ele é um usuário de vape. Aí a gente já começa a levantar aqui, né, uma pulguinha atrás da orelha para pensar nesse tipo de patologia. E justamente é difícil de chegar nesse diagnóstico porque os sintomas, eles são muito confusos. Olha só, esse paciente pode ter tosse, dispneia é falta de ar, tá? Ele pode ter taquicardia, que é coração disparado, ele pode ter dor torácica, dor no tórax, né? Dor torácica. Pode ter dor abdominal, e aqui vem a parte que confunde, porque esse paciente vai ter sintomas abdominais, vai ter náusea, vômito, diarreia e vai ter também febre e calafrios. Olha que quadro cheio de sintoma, tá? Esses são os sintomas da nova doença provocada pelo cigarro eletrônico. Então, quando o médico recebe um paciente com todos esses sinais e sintomas, o paciente é um usuário de cigarro eletrônico, todos os exames levam a nenhum diagnóstico. A gente tem que pensar nisso aqui. Agora, o mais preocupante é que ainda não existe um tratamento que possa ser dito assim, ó, este é o tratamento padrão ouro, tá? É uma doença que já se conhece, mas que ainda não tem um tratamento muito bem claro. Estão sendo feitos testes e com certeza nos próximos livros e tratados de pneumologia, né, infelizmente,
já terá mais esse capítulo para uma doença que não existia, não foi algo criado por Deus, mais uma das doenças criadas pelo homem. Então, ao final desse vídeo, eu imploro para os pais que talvez até então estivessem achando que isso é algo inofensivo, que orientem seus filhos, que mostrem esse vídeo, que justamente o intuito é trazer informação para que os adolescentes que estejam brincando de cigarro eletrônico entendam que isso não é uma brincadeira, isso é algo muito sério e que pode trazer consequências perigosas para as suas vidas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se na sua família tem alguém aí que está usando esse tipo de diversão, faça o seu papel como tutor, como pai, como orientador e comece agora aqui um trabalho de conscientização para que lá na frente a gente não tenha nesses nossos adolescentes aí o grupo de estudo para descobrir da pior forma possível quais são as consequências mais sérias que esse tipo de droga pode trazer. Como eu disse, é algo muito novo e nós vamos precisar de algumas décadas para poder entender mais sobre as doenças causadas pelos vaporizadores. Eu espero que a gente não tenha um grupo tão grande de amostra para poder fazer esse estudo, que isso realmente seja algo muito restrito e que essa moda não continue da mesma maneira que a gente está percebendo que está crescendo. Espero do fundo do meu coração que seja algo passageiro, transitório e que talvez, sei lá, com mais fiscalização em cima dessas vendas clandestinas, os nossos jovens, meninos e adultos não tenham acesso a comprar esse tipo de droga. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, coloque no grupo de WhatsApp da família. Se você não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.